Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vitor Fernandes, professor de História, Filosofia e Sociologia Super Concurso, e hoje estamos aqui para corrigir mais uma questão da prova de CFO 2025, beleza? Vamos nessa então. Continuando então da onde a gente parou, agora na questão 73, beleza? Vou reduzir aqui um pouquinho para a gente conseguir enxergar melhor o texto, tá? Só por um momentinho. Senão eu fico na frente. Se eu passar para cima, ó, ele volta para a página anterior, tá? Vamos lá então. O caráter de cada ato depende das circunstâncias sobre as quais ele é praticado. A proteção mais estrita da liberdade de expressão não protege um homem que falsamente grita fogo num teatro e causa pânico. Ela, a proteção mais estrita da liberdade de expressão, sequer protege um homem de uma injunção contra palavras belicosas que possam ter todo o efeito de força. A questão, em todos os casos, é se as palavras utilizadas são empregadas sob essas circunstâncias e se são de tal natureza para criar um perigo claro e imediato. Ok, né? Ele fala aqui um pouco sobre ele fala um pouco sobre liberdade de expressão, né? Ele fala sobre a intenção do que se é falado, ok? Vamos ver então como segue essa questão. Ela parece ser bem contemporânea, né? Apesar, se bem que as datas são mais antiguinhas. Bom, ainda assim contemporânea, mundo contemporâneo. Embasado no raciocínio acima, o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes Jr., argumentou em 1919 que a liberdade de expressão depende das circunstâncias para sua prática. Muito interessante a UERJ colocar uma questão sobre liberdade de expressão no momento que nós estamos vivendo, né? Um momento em que tem pessoas que consideram que o governo, a justiça, exercer o seu papel como é prescrito e possível e aceitável na própria Constituição é privar os outros da sua liberdade de expressão. Um momento que vivemos em que, na nossa atualidade, discute-se sobre liberdade de expressão irrestrita. Liberdade de expressão irrestrita, galera, é permitir que as pessoas sejam racistas na rua, por exemplo. Isso é liberdade de expressão irrestrita. Não dá para existir liberdade de expressão irrestrita. Ah, mas aí a pessoa é livre para fazer e falar o que ela quiser, mas ela sofre as consequências desses atos. Gente, é isso que acontece. Tipo assim, você meio que pode falar o que você quiser. E se for crime, você vai ser punido por isso. É isso. Ponto. Isso não é censura, isso é só você cometer um crime. Entende? Bom, então está dizendo que essa liberdade de expressão depende da circunstância para a sua prática. Se você gritar fogo no teatro para causar pânico, é uma coisa, né? Então, vejamos. O movimento que inspirou a defesa desse direito no mundo contemporâneo e uma prática que ameaçou esse mesmo direito no Brasil no século XX, estamos no século passado, então não estamos falando diretamente sobre agora, tá? Ele quer saber o que fez o mundo começar a pensar em liberdade de expressão mais diretamente e o que ameaçou a liberdade de expressão no Brasil no século passado, tá? Então ele não vai falar sobre liberdade de expressão no hoje em dia, tá? Só tocou no assunto por tocar, porque está dentro da temática. Estão associadas respectivamente ao quê? Vamos lá. Primeiro, qual o movimento que inspirou a defesa da liberdade de expressão, tá? No mundo contemporâneo? Então estamos falando de um movimento que surgiu já no mundo contemporâneo, tá? O movimento que inspirou a defesa desse direito no mundo contemporâneo. Um movimento que ou surgiu ou estava vivo na ativa, tá? A partir da Revolução Francesa, 1789. Porque é daí que a gente conta o mundo contemporâneo. Ele está nos dando brecha para analisar desse jeito, tá? E ameaçou, então, o mundo contemporâneo e ameaçou
a liberdade de expressão no Brasil no século XX, especificamente. Tá, então beleza. Não estamos falando de colônia, não estamos falando de império, nada disso. Letra A. Iluminismo e censura oficial do Estado Novo. Bom, primeiro, o iluminismo é um movimento? É um movimento. Ele é contemporâneo? Bom, ele surge ali pelo século XVII, século XVIII. E ele vai, sim, inspirar a Revolução Francesa, fazer parte da Revolução Francesa. Ele vai entrar no mundo contemporâneo inspirando as revoluções americanas e demais movimentos americanos. Revolução Americana, que eu digo, é das colônias americanas, não dos Estados Unidos, tá? Tudo bem? Ele vai inspirar revoluções, por exemplo, de independência da América Espanhola, tá? Então, sim, a gente pode considerar ele um movimento contemporâneo, moderno contemporâneo, né? Tanto da época final da época moderna quanto da época contemporânea, sim. Sim, tudo bem. A gente pode. Até porque o liberalismo faz parte dessa onda iluminista e o liberalismo vai se criar muito no século XIX, né? Então, sim, tudo bem. Censura oficial do Estado Novo? Pô, com certeza. Realmente a censura do Estado Novo ameaçou, né, a liberdade de expressão no Brasil, tá? Ok. Que aí era a censura mesmo, né? Porque o Estado Novo foi uma ditadura. B. Renascimento e mídias sociais da Nova República. Aí já não dá. O iluminismo a gente consegue arrastar para o contemporâneo com certeza, principalmente porque o movimento que a gente marca como um divisor de águas, que eu não gosto disso, mas como um divisor de águas, antiquadamente, entre história moderna e história contemporânea, a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa é iluminista. Agora, o Renascimento é o pai do iluminismo. O Renascimento é século XVI. Aí realmente não dá para falar que é contemporâneo. Não tem como. Mídias sociais da Nova República. Por que elas ameaçariam também a liberdade de expressão? Bom, Nova República é agora, pós ditadura? Não. É justamente o fim da censura. C. Cientificismo e propagandas personalistas do regime militar. Calma. As propagandas do regime militar realmente faz sentido, tá? Afinal de contas, é o regime militar. Ele realmente é do século XX, realmente ele vai contra a liberdade de expressão no Brasil, tá? O cientificismo ele é sobre a ciência ser a forma correta de explicar a natureza e não a religião, tá? Entende? Então, o cientificismo ele vai ser combatido, ele vai ser censurado em alguns lugares, sim, tá? Nos movimentos contra a revolução científica, tá? Mas o cientificismo, apesar de estar dentro do iluminismo, porque o iluminismo ele acredita que a ciência é a melhor forma de explicar a realidade, não a religião, o cientificismo não fala sobre liberdade de expressão. É porque durante o movimento iluminista vai se valorizar isso, entende? Então o cientificismo está dentro do conjunto iluminismo, quando o iluminismo surgir, tá? E assim, além disso, esse iluminismo também vai falar sobre liberdade de expressão, mas o cientificismo, dentro dele, não tem liberdade de expressão. Ele divide o conjunto iluminismo com a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão não está dentro do conjunto cientificismo. Tentei explicar daquele jeito matemático, meio ensino fundamental 1. Enfim. Então, não, também não. Tá? Seguindo. C. Não, estava na C. D. Protestantismo e publicidade estatal da experiência democrática. O protestantismo é a revolução protestante, é a iniciativa do Lutero, o calvinismo, essas religiões protestantes que não são as católicas. Não tem nada a ver com liberdade de expressão, é uma parada totalmente religiosa. Então também não. Já a primeira parte da D já não casa nem um pouco. Iluminismo e censura. É a que faz mais sentido. É a única que fala sobre todas essas características. O iluminismo é o único que defende a liberdade de expressão e é contemporâneo. É o único que tem essas duas características. E, em conjunto com ele, a censura do Estado Novo. É no Brasil,
é no século XX e ameaçou a liberdade de expressão. Então, gabarito da 73 é letra A. Beleza, galera? Gabarito da 73, CFO 2025, letra A. E vejo vocês na próxima. Seguimos. Um abraço.